A decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre o piso salarial da enfermagem é comemorada pelos prefeitos como uma vitória para os municípios. No entendimento da CNM, Confederação Nacional de Municípios, a decisão do STF barra despesas impostas pela União ou pelo Congresso Nacional, sem que haja a definição de uma receita para os novos gastos. As informações com o repórter Carlos Alberto. Os prefeitos estão de olho no encontro de contas entre receitas e despesas e consideram que a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, sobre o piso salarial da enfermagem representa uma conquista para os municípios. De acordo com a CNM, a Confederação Nacional de Municípios, a decisão reforça que não se pode criar novos encargos aos municípios sem a indicação da fonte de custeio, conforme estabelece a Emenda Constitucional 128. Segundo ainda a entidade municipalista, com a decisão, o STF limita o pagamento do piso ao valor repassado pela União. A CNM destaca por meio de nota que o relator da ação que questiona o pagamento dos novos salários, ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Gilmar Mendes, apresentaram um voto em conjunto, seguidos pelos ministros Carmen Lúcia e André Mendonça. Os 4 ministros consideram que o piso salarial dos profissionais da enfermagem precisa de apoio financeiro do governo federal, pois não há recursos para custeá-lo após 2023. Com essa interpretação, a CNM manda um recado direto aos prefeitos. Se não houver esse apoio financeiro, o entendimento é que o pagamento não pode ser exigido dos governos municipais e estaduais. Outro ponto enfatizado na nota da CNM é que, na hipótese da falta de recursos, o voto conjunto dos magistrados coloca que o pagamento do piso para carga horária inferior a 8 horas diárias ou 44 horas semanais deverá ser proporcional. Já no caso da União, autarquias e as fundações públicas federais, a decisão é no sentido de que a proposta inserida na Lei nº 14.434/2022, que instituiu o piso salarial para a enfermagem, seja adotada conforme a legislação. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Pauta municipalista porque descontentes com os números do censo de 2022, que derrubaram a receita do FPM em 770 cidades brasileiras, a Confederação Nacional de Municípios prepara pedido ao governo federal e ao Congresso Nacional para a realização de um novo censo em 2025. Agora o repórter Sátiro Salles. Com os números do censo de 2022 sobre a mesa, a Confederação Nacional de Municípios, que nesta semana marca a agenda política com mais uma mobilização em Brasília, aponta que pelo menos 770 cidades brasileiras perdem receitas a partir de 2024 em função da queda no número de moradores. Há, porém, para outras 249 cidades, a boa notícia sobre o aumento no volume de verbas. No Ceará, 23 municípios perdem dinheiro, enquanto outros 13 engordam a receita. O FPM é definido de acordo com o contingente populacional de cada município. O censo 2022 foi realizado em meio a contratempos pela falta de recursos, indiferença de muitos que se recusaram a receber os recenseadores e gerando assim uma desconfiança. Para a CNM, os dados do censo não representam com veracidade a realidade do Brasil e abrem caminho para o impacto direto nos recursos transferidos aos municípios. Diante deste diagnóstico, a entidade municipalista deflagra mais uma luta e vai ao Congresso Nacional e ao governo federal para defender a realização de uma nova contagem populacional já em 2025, com o objetivo de coletar dados efetivos e corrigir as distorções decorrentes da pesquisa realizada em 2022. A Confederação Nacional dos Municípios, por meio de nota, destaca que a população brasileira teve uma redução de aproximadamente 4 milhões de habitantes, frente à prévia do censo divulgada no final de dezembro de 2022, e 10 milhões em relação à estimativa populacional divulgada em 2021. Segundo a entidade,
desvios muito acentuados entre a população estimada e efetiva, conforme se mostrou no censo de 2022, apontam para erros, principalmente nas estimativas, com sérias consequências para a gestão municipal. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, os prefeitos de dezenas e dezenas de cidades brasileiras invadem hoje Brasília com essa pauta sobre o censo, um novo censo, com essa pauta sobre o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, dinheiro que os municípios querem para pagamento do piso salarial da enfermagem, e também os prefeitos querem empurrar um pouquinho para frente a reforma tributária. Três pautas, Luzenor, e 3 indecisões aí que tomam conta do país, principalmente em relação às finanças municipais. Começando por essa questão do piso da enfermagem. Eu acho que quem nos escuta, quem nos ouve diariamente falando disso aqui, já deve estar sem entender nada. E não é para menos não. Porque segundo essa nova decisão que os municípios comemoram, e a gente viu aí que a Confederação Nacional dos Municípios comemora, é o seguinte: se não houver apoio financeiro da União para o pagamento do piso salarial, os municípios não são obrigados a pagar esses pisos do jeito que está na lei. No entanto, o que vai prevalecer aí é o seguinte: vamos imaginar, a carga horária do enfermeiro é de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Então os municípios vão recorrer àquela saída, você não sabe qual? De fazer a contratação inferior às 8 horas e às 44 horas semanais também inferior, para pagar o piso proporcional. Mas não termina por aí não, porque nessa mesma decisão da Confederação do Supremo Tribunal Federal, ficou também o entendimento do Zenor das diferenças regionais, ou seja, também está aberta a possibilidade de se pagar um piso regionalizado para os enfermeiros, diferente do que foi aprovado com um piso nacional. Ou seja, os enfermeiros ganharam, mas até agora não levaram. Esse é o fato. No caso do censo, aí é o seguinte: é uma briga para prevalecer o que já existe em lei. Existe uma lei que diz o seguinte: o censo é a cada 10 anos, ele tem que ser realizado, mas a cada 5 anos ele também tem que haver uma realização para exatamente fazer uma atualização, uma revisão dos dados, e aí sim os municípios ter a garantia de que não serão totalmente prejudicados. Qual é a preocupação dos municípios, Zenor? É porque esse nosso censo já atrasou demais, e então eles temem que a falta de verbas e de empenho do governo possa prejudicá-los ainda mais.